Olá, boa tarde, queridos. Tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse período de quarentena. Estamos aqui mais uma vez, no meio da semana, trabalhando em entender a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, falar sobre as verdades espirituais. Esse que é o nosso 11º encontro, falando sobre esse tema. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante, de Jesus Cristo ser o nosso modelo de vida. E eu queria ir lá na Epístola de São Pedro. Nós estamos trabalhando nessa linda epístola, aqui na primeira carta, no capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do verso 19. Fala assim: ó. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos. Aí ele vai citar o profeta Isaías, capítulo 53. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E aí ele conclui, depois de citar Isaías, ele conclui: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Que coisa linda, que coisa fantástica. Temos falado aqui, irmãos, desde o início, que começamos esses vídeos, que o objetivo do Espírito Santo é formar Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Jesus Cristo, quando sai com seu corpo de glória, a Bíblia o chama de o último Adão, o modelo para a humanidade, o homem perfeito. E as epístolas foram escritas, todas elas, para lembrar isso para nós. Qual é o nosso objetivo? Esse é o objetivo da igreja. A igreja tem o objetivo de ensinar as palavras do Cristo, de ensinar o Evangelho, de ensinar as epístolas, para que a gente cada vez mais se pareça com Cristo. Jesus ser o nosso modelo. Né? Mais ou menos, você pode pegar quando Deus anda com Abraão, Deus fala para Abraão: Abraão, anda comigo e ser perfeito. Aprenda de mim, porque eu sou santo. E Jesus fala a mesma coisa. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Então, é chegar ao ponto que o apóstolo Paulo, ao escrever sua epístola, falou: agora já não sou mais eu que vivo, e sim que Cristo vive em mim. A presença do Espírito Santo é a presença de Cristo em nós. E o Espírito Santo tem esse objetivo de nos transformar na imagem e semelhança de Jesus. Ele foi enviado à Terra com este propósito. No livro do Apocalipse fala que ele foi enviado à Terra para preparar a noiva do Cordeiro, que é a igreja, que é eu, que é você, irmãos. Então, qual é o grande obstáculo para que isso aconteça? É o nosso ego, a nossa natureza. Não são os demônios, não é a cultura diabólica desse mundo, não. O maior obstáculo para isso acontecer é exatamente o nosso ego, a nossa própria natureza. Os valores desse mundo não vão mudar a gente, a não ser que a gente assim o permita. Os demônios só vão transformar a gente se a gente assim o permitir. Por isso, Pedro está falando aqui uma coisa tão linda. Olha, ele fala: se você é cristão, se a sua fé em Jesus é uma fé genuína, você vai sofrer injustiças, você vai sofrer perseguição, porque você está em conflito com os valores desse mundo. Você está em conflito com a sua própria natureza. Então,
Ele fala, e ele traz a lembrança, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Jesus passou por tudo isso. Jesus nos deu, aí ele fala, Jesus deu o seu exemplo. A palavra exemplo, que foi escrita aqui no original grego, é upogramon, que depois é derivada para a palavra hipogramos. Só existe uma palavra assim em toda a Bíblia Sagrada no original grego. Hipogramos, é neste versículo. Jesus é o nosso hipogramos. O que significa hipogramos? Na época de Pedro, era um gabarito que era usado para você fazer escritas em pergaminho. Então ele está dizendo, Jesus é o nosso gabarito. Jesus é o nosso molde. E esse deve ser o objetivo do cristão, parecer com Jesus. Quando, lá em Atos 11, na cidade de Antioquia da Síria, aquele grupo de pessoas que seguiam aquela seita, segundo ele chamava, a seita do caminho, né? Aqueles que seguiam o Cristo, aqueles que seguiam Jesus, eles tinham um comportamento tão exemplar, eles tinham um comportamento, digamos assim, tão parecido com Jesus, que eles falaram, olha, aquelas pessoas são diferentes, aquelas pessoas parecem com Jesus, como é que a gente vai chamar elas? Seguidoras do caminho? Não, vamos chamá-las de cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Por quê? Olhavam para aquelas pessoas e as atitudes delas para com as pessoas da sociedade lembravam Jesus. Quando Pedro vai na casa de Cornélio, está lá em Atos 10, e começa a descrever o Cristo para Cornélio, o centurião romano, Pedro não fala, Jesus ressuscitou mortos, deu vista aos cegos, parou o vento, parou o mar. Ele não fala de nenhum milagre. Ele fala de Jesus o seguinte, ele foi em toda parte fazendo o bem. Então reparem, irmãos, o que é ser cristão? Na Idade Média foi escrito um livro que virou um best-seller durante muitos séculos. Hoje em dia talvez não, mas durante séculos, no meio cristão, ele virou um best-seller e depois da Bíblia era talvez o livro mais vendido, escrito por um monge chamado Thomas Kempis. O nome do livro você encontra em qualquer livraria. Você vai encontrar esse livro, chama-se A Imitação de Cristo. Por quê? Porque as pessoas... Por que ele virou best-seller? Porque os cristãos queriam aprender a imitar Cristo. Aí a pergunta que eu faço, por que esse objetivo de imitar Jesus, de parecer com Jesus, não é mais perseguido hoje pela igreja cristã? Parece que as pessoas, eu já falei isso anteriormente, mas eu vou repetir, parece que as pessoas se relacionam com Jesus com 3 tipos de Jesus. O Jesus gênio da lâmpada, que você pede a ele um emprego, pede a ele dinheiro, pede a ele prosperidade. O Jesus milagreiro, que vai curar você de uma doença grave, de um câncer. Ou o Jesus que é o seu segurança, aquele segurança que óculos escuros, de terno, que anda atrás do político, protegendo o político. Você acha que Jesus é isso. Ele vai te livrar da bala perdida, ele vai te livrar do assalto, e o seu carro não será roubado. Isso é completamente uma distorção do que seja o Evangelho. Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele é a cabeça do corpo de Cristo. E eu, se sou membro do corpo de Cristo, eu recebo da cabeça tudo o que eu preciso para viver. Sem mim nada podereis fazer. Jesus falou. Então, esse é meu objetivo, parecer com Jesus. Imitar Jesus. E aí Pedro vai falar o tipo de exemplo. Olha aqui no verso 22 e 23. Ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quer dizer, não tem fake news na boca dele. Ele não transmite mentiras. Ele não digita mentiras. Ele não produz mentiras. Ele não cria um aparato caríssimo, contratando atores para filmar, para jogar vídeos difamando as pessoas. Ele não cria dossiês mentirosos. Por quê? Porque na sua boca não há engano. Então o cristão tem que fugir disso, irmãos. E aí ele continua.
quando insultado, ele não revidava, quer dizer, ele não rodava a baiana. Não é toma aqui, toma de lá, bateu, vai ter que levar. Não, no cristão não é assim. Quando sofria, não fazia ameaças. Jesus não ameaçava ninguém, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E ele mesmo levou na cruz do Calvário as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, qual é o modo que eu me relaciono na sociedade? Como é que eu me relaciono com as pessoas? É como Jesus se relacionava com as pessoas. Ele é o nosso gabarito. Ele é o nosso hipogramos. Ele é o nosso modelo. O exemplo arrasta, irmãos. As palavras, você pode tomar um conhecimento intelectual, mas Jesus, além de falar, ele praticou. Ele viveu o que praticou, que foi o contrário dos fariseus. Ele chega para o povo e fala: olha só, façam tudo o que os fariseus mandam vocês fazerem, mas não imitem seu exemplo, porque eles não vivem aquilo que pregam. Então, repare, queridos, eu só vou conseguir vencer essa minha natureza pecaminosa e seguir o exemplo de Jesus, falar aquilo, negue-se a si mesmo, quer dizer, negue o seu ego e pegue a sua cruz e me siga, que é, digamos, a máxima para ser discípulo de Jesus, se o Espírito Santo me ajudar. E ele veio com esse objetivo. Ele sofreu injustiças, ele sofreu danos, mas da sua boca não saiu insultos e não cometeu pecado. Às vezes, quando as pessoas viam aqueles filmes sobre a Paixão de Cristo, né, aquele do Mel Gibson, as pessoas choravam muito. Eu me lembro quando eu fui a Israel, alguns anos atrás, nós fomos visitar um lugar onde seria o provável lugar que era o túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi enterrado, né, sepultado, perdão. E as pessoas entravam naquela sepultura, era um choro, uma comoção muito grande. Mas depois que passava aquela emoção toda, as pessoas voltavam a ser o que elas eram antes. Por quê? Porque não é só no emocional que eu vou ser transformado, irmão. Eu preciso ter a consciência. A minha consciência é que tem que dizer qual o gabarito que eu devo seguir. Como que eu tenho que ir. Então, não adianta você ir numa reunião, ir num culto e ficar arrepiado, chorar, fazer retiros, se você não permite que o Espírito Santo transforme você. Que o Espírito Santo, por isso que eu não acredito em santidade de fim de semana, irmãos. É um caminhar, é Deus falando para Abraão: anda comigo, Abraão, todo dia vamos caminhar juntos. E você vai sendo transformado. Por quê? Porque, principalmente, a gente esquece o exemplo de Jesus com as pessoas que nos conhecem. As pessoas que vivem conosco, dentro da nossa casa. Elas sabem exatamente como nós somos. Nós podemos usar máscaras para os de fora. Para a igreja, no trabalho, mas em casa não dá para fazer isso. Não dá. Elas sabem exatamente quais são os nossos pontos fracos, os nossos pecados, os nossos vícios. Elas sabem. E é exatamente com essas pessoas que nós temos que aplicar o exemplo de Cristo. Entendeu? Como nós vamos reagir? Como nós vamos reagir quando a gente enfrenta uma situação de dificuldade financeira? Como nós vamos reagir quando acontece uma doença no nosso corpo? Nós vamos murmurar, nós vamos nos queixar, nós vamos culpar Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como é que eu vou reagir com o relacionamento com meus filhos? Então tudo isso é vida cristã, irmãos. Não são gavetas separadas, estantes, não, é tudo uma coisa só. E o objetivo do Espírito Santo sempre é exaltar Jesus, trazer a conduta de Jesus como modelo, para que quando você passar por uma situação que você tem que se relacionar com uma pessoa e você foi ferido ou foi magoado ou aquela pessoa te feriu, você, antes de agir, tem que perguntar a si mesmo: o que Jesus faria no mesmo lugar? Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Não resistir ao perverso. Jesus falou:
Se alguém pedir a tua capa, dele a sua capa. Se alguém bater numa face, oferece a outra. A nossa natureza, ela grita contra isso. Ela é contra isso. Por quê? Porque, infelizmente, e isso tem sido propagado nos últimos anos aqui no Brasil, pelos evangélicos, que acham que se eles cedem, elas estão se tornando fracos. Mas é exatamente o contrário. Quando aquele que domina o seu espírito tem mais valor do que aquele que toma uma cidade, diz o livro de Provérbios, a Bíblia. Nós nunca vamos enfraquecer se a gente se parece com Jesus. Se a gente se cala, se a gente não compartilha mentira, se a gente cede, a gente só vai ser fortalecido. Se o silêncio é a nossa maneira de agir quando ofendidos, quando chegam fake news no nosso computador. Então, nós temos uma imensa responsabilidade social, irmãos. E o que eu me assusto, o que me deixa horrorizado, é que quando eu vejo um pastor com preocupação social e ele entra ali na rede, sei lá, no YouTube, no Instagram, no Face, e chega aquele monte de comentários de pessoas que se dizem cristãs, chamando ele de comunista, porque ele que resolveu seguir o Evangelho, se preocupar com as pessoas, se preocupar com aqueles que estão desprovidos, se preocupar com as órfãos e as viúvas. É o jejum que agrada a Deus. Isso é tão sério, irmãos, que Jesus contou o que acontece na eternidade. As pessoas chamam a parábola do rico e do Lázaro, mas não é uma parábola, é uma realidade do pós-morte, onde Jesus é muito claro, um rico e um pobre miserável. O rico foi indiferente, o rico não estava nem aí para o sofrimento do pobre, os dois morreram. O pobre foi para o paraíso e o rico foi para o inferno. E o rico pede depois que aquela pessoa vá avisar na família, que tire ele daquele lugar. E Jesus está contando, olha, você já recebeu a sua compensação. Irmãos, isso é muito sério. O que nós fazemos aqui vai valer por toda a eternidade, irmãos. E eu confesso que às vezes eu fico horrorizado com o que eu vejo, com pessoas que se dizem cristãs. Deus acima de tudo. Meu irmão, isso é discurso, irmãos. Isso é discurso. Deus acima de tudo tem que estar aqui, ó, nas minhas atitudes, nas minhas palavras e no meu relacionamento com o meu próximo. Isso que vai mostrar se Deus está acima de tudo. Fora isso é discurso. Discurso. Palavras ao vento. Palavras ao léu. Olha, amado. Hoje, o Evangelho do Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, seja meu discípulo, vai contra o discurso liberal presente na sociedade, que infelizmente entrou dentro das igrejas, e que é o discurso de eu tenho que ser próspero, mais importante são as minhas vitórias, eu vim para conquistar, o meu bem-estar tem que estar em primeiro lugar, né? Isso moldou o caráter da igreja nos últimos anos. E aonde está o imitar Jesus? Aonde está ser exemplo de Jesus? Isso não é mais importante. Quando você vai lá na história da igreja e vê os mártires, que tinham a única preocupação de agradar a Deus, que muitas vezes eram lançados com forma injusta nas arenas, ou eram queimados vivos, o sangue desses mártires regou a terra para que milhões de pessoas se convertessem. E foi o sangue desses mártires que quebrou o Império Romano. E o Império Romano depois tentou se adaptar ao cristianismo, Constantino inventou uma nova religião, que a gente chama de cristianismo, mas é muito diferente do Evangelho de Jesus Cristo. O grande escritor Max Weber, século XIX, escreveu um livro fantástico, A Reforma Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele analisa na Inglaterra
mais ou menos do século XVIII, início da Revolução Industrial, né, que tornou a Inglaterra o maior império do mundo antes da Primeira Guerra Mundial, ele fala que a reforma protestante criou o lucro, criou a preocupação das pessoas de buscarem o poder, poder de riqueza e poder político. Então, o cristianismo sofreu uma guinada, segundo Max Weber. Ele deixou de ser uma religião preocupada com bem-estar coletivo para se tornar um lugar de bem-estar individual. Basta você estar presente hoje, basta você prestar atenção na letra de muitos louvores que são entoados em muitas igrejas. Me abençoe, me conquiste, abre o céu, abre o mar, eu vou passar, eu vou conquistar, eu vou fazer. O Pai não é mais Pai nosso, é Pai meu. Então, irmãos, isso é muito sério. O gênio da lâmpada, o Jesus gênio da lâmpada, o Jesus milagreiro e o Jesus segurança está presente. E não tem nada a ver com o Jesus do Evangelho. Não tem nada a ver. Amados, permita ler uma passagem escrita no livro de Provérbios, no capítulo 29. Diz assim, 28, 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Em outras palavras, abomináveis para Deus. O que está falando aqui é o seguinte: se você quebra a lei, não adianta você orar, porque Deus não quer ouvir. Deus tem repugnância pela oração de pessoas que quebram a lei. Que lei é essa? É a lei de Moisés? São os 10 mandamentos? Não, não é isso, irmãos. Não é isso. Para que existem as leis? As leis existem para que a gente possa viver em sociedade. As leis existem para coibir o mal, certo? As leis existem para estabelecer limites. O meu direito acaba quando começa o direito do próximo. Correto? As leis existem para garantir o bem-estar social, para que pessoas não sejam oprimidas e injustiçadas e pessoas sejam favorecidas. A lei existe para isso, irmãos. Em qualquer nação. Em qualquer nação. Para isso existem as leis. Então, se um cristão quebra as leis, ele não vai ser ouvido por Deus. Então, nos últimos 20 anos, eu convivi com muitos movimentos evangélicos no Brasil, movimentos de empresários cristãos, nada contra, irmãos, nada contra, não estou contra. Mas eu conheci no seio desse movimento muitos empresários cristãos que eram extremamente corruptos, que corrompiam agentes públicos e depois ganhavam licitações de forma injusta e se diziam abençoados por Deus. Lembre-se, quando alguém ganha uma licitação de forma injusta, vai sobrar para a criança que está se prostituindo para ter um prato de comida. Vai sobrar para aquela pessoa que chega no hospital e não tem um leito para atendê-la. Em suma, e a gente vê o envolvimento de cristãos na política. Essa bancada evangélica nesses últimos anos tem sido uma coisa extremamente triste, um péssimo testemunho. A gente vê, e a gente está vendo coisas acontecendo, até o absurdo no Rio de Janeiro, de nós termos traficantes evangélicos. Então, pessoas que usam a Bíblia para apaziguar a sua consciência. E não adianta depois pegar e dar altos dízimos e altas ofertas para lavar o seu crime, porque não é assim que Deus trabalha, irmão. Vamos respeitar a inteligência de Deus. Vamos respeitar a inteligência de Deus. O judeu, quando ele criou o ano do jubileu, não foi Deus, não foi o judeu, foi Deus que criou, que instituiu, e deu a Moisés o ano do jubileu, de 50 em 50 anos, tudo que era tomado de uma família, se uma família se escravizasse, se uma família perdesse tudo, 50, 50 anos, tudo tinha que ser restituído para aquela família. Para quê? Para que a pobreza não se tornasse hereditária, não se passasse de pai para filho. Vocês estão vendo no corona, toda hora saindo na notícia, as pessoas mais ricas ficaram mais ricas ainda com esse flagelo, irmãos. E você acha que isso vai ficar impune? Jesus falou, não vai ficar.
E ele contou o que acontece depois da eternidade na parábola do rico e do Lázaro. Quando ele vai dizer, você já teve a sua compensação, meu filho. Agora não tem como mudar mais. Você teve uma vida inteira para mudar. Então, queridos, é porta estreita, é caminho apertado. Evangelho é isso. Mas Pedro continua, irmãos, falando dele ser nosso modelo aqui no verso 25. Diz que ele é pastor e bispo das nossas almas. Isso é lindo. É lindo. Pastor remete ao Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor remete a Isaías 40, 11. Deus olhando para o seu povo e falando, vocês são ovelhas do meu povo. O pastor protege as ovelhas desgarradas nos lugares para que elas não se firam contra o ataque dos lobos. E Jesus falou, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Era uma tarefa muito dura pastorear ovelhas na Palestina, tinha que lutar contra leões, contra animais selvagens, contra as hienas, os chacais que atacavam em bandos. E os chacais, na Bíblia, tem um símbolo de demônios que destrói a vida de uma pessoa. Nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus está nos vigiando o tempo todo. E depois diz que ele é o nosso bispo. A palavra bispo que Pedro usa é epikospos. Epikospos é um termo usado nos grandes dramas da Grécia Antiga, na Ilíada de Homero, que fala do herói Heitor de Troia, que era o epikospos de Troia, ele era o defensor da cidade de Troia. E ele está falando, Jesus é o nosso bispo das nossas almas, quer dizer, ele é o nosso defensor, ele nos protege. Você não tem que se preocupar com o demônio. Sim, aquilo que Deus fala para nós. Se sujeita a Deus e o diabo vai fugir de vocês, irmãos. Mas Deus fala, na boca de Jesus, o seguinte, se você for levar a sua oferta, não adianta pensar que dízimo lava a iniquidade, que não lava. Se você for levar a sua oferta no altar e chegou lá, lembrou que tem algo contra o seu irmão, deixe sua oferta e procure o seu irmão e perdoe a ofensa que foi proferida por ele ou que você proferiu contra ele. Reconcilie-se com seu irmão, aí a sua oferta será aceita. Se você tem práticas que violam as leis humanas, ele não vai ser bispo das nossas almas, ele não vai ser pastor das nossas almas, irmãos. Nós precisamos parecer com Jesus. É esse o objetivo do Evangelho. Esse deve ser o meu objetivo de vida, deve ser o seu objetivo de vida. Amém? Uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Amém?